Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar continuidade na nossa exposição da Carta aos Efésios. Hoje será a nossa terceira parte, dessa exposição sequencial. Estamos ainda no capítulo 1, capítulo 1, só que agora do versículo 6 ao 12. Nós já vimos já vimos o versículo 6 na aula passada, mas essa perícope aí, esse parágrafo, como diz Calvino, do versículo 3 ao versículo 14, é uma mensagem só, uma unidade, toda ligada. Algumas versões você percebe que no final de algum versículo tem um ponto final, mas não tem originalmente. É uma única mensagem, é uma única ideia, uma única fala de Paulo, do versículo 3 até o versículo 14. É uma unidade. Então vamos lá. Vamos começar agora, versículo 6 ao 12. Nós vamos olhar para essa parte pelo prisma do tema As Bênçãos Provenientes do Filho. Vamos lá. Vamos ler. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, versículo 7, Paulo vai começar a falar sobre este amado, no qual, este amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Pai, diante de um trecho tão rico, abençoa-nos, Senhor, com o nosso Mestre soberano, Espírito Santo, que Ele nos conduza, tanto no meu falar como no nosso ouvir, que Ele esteja abrindo os corações, os nossos corações, iluminando os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas superlativas contidas aqui neste trecho, Senhor, mostrando tudo sobre o nosso Redentor, mostrando as glórias de Jesus Cristo, as bênçãos que temos nele. E assim, Senhor, que nosso coração exploda de regozijo, de gratidão, de louvores a Ti, Senhor, porque este é o supremo objetivo, sermos adoradores de Jesus Cristo, nos prostrarmos diante dEle, em gratidão eterna, com dívida eterna em nossos corações, de darmos a Ele toda a honra e toda a glória, para sempre e sempre. Que isso seja reaquecido em nossos corações, por essa palavra nessa manhã. Ajuda-nos, Espírito Santo. E eu te rogo, Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Peço isso, para que nada seja falado que venha a entristecer o Teu Espírito, que venha trazer confusão para a Tua igreja, mas que eu possa ser uma bênção para os meus irmãos, sendo simplesmente um canal, onde eu possa assumir e Cristo ser exaltado. E que assim haja edificação, tudo para a Tua glória. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. As bênçãos provenientes do Filho. O que nós vimos já na exposição passada? Nós vimos as bênçãos provenientes de Deus Pai, do Pai. Vimos aí do versículo 3 até o versículo 6. Nós vimos a eleição, a predestinação e a adoção de filhos, as bênçãos que nós vimos na exposição anterior, as bênçãos provenientes do Pai. Aprendemos que todas essas bênçãos vêm ou vão além do terreno físico, mas são tesouros celestiais, são bênçãos eternas, são bênçãos não perecíveis, como Pedro fala em sua primeira carta. Pedro fala
no capítulo 1 de 1 Pedro, versículos 3 e 4, nós vimos fazendo um paralelo entre esses primeiros versículos de Efésios 1, 3 a 6. Fizemos um paralelo com 1 Pedro 1, 3 e 4. Pedro fala quase as mesmas coisas, mostrando que todas essas bênçãos não são perecíveis, não se murcham, não acabam, são eternas, estão nos céus, reservadas para nós, Pedro diz. Por fim, vimos que todas essas bênçãos são frutos da graça divina, sem nenhuma participação humana. Nós não conquistamos essas bênçãos, mas elas foram nos concedidas por sua graça, livre graça, soberana graça de Deus. Por isso nós louvamos essa graça, como ele fecha no versículo 6, dizendo, olhando para as bênçãos provenientes do Pai, ele diz ali, primeiro fechamento de Paulo, a primeira conclusão, primeira aplicação de Paulo, olhando para os versículos que mostram as bênçãos de Deus Pai, Paulo então diz, para que serve tudo isso? Por que nós enxergamos isso? Porque nós entendemos as bênçãos de Deus, a predestinação, a eleição, a adoção de filhos, que veio tudo graciosamente, sem a participação humana, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu tudo isso, gratuitamente. Paulo repete, é por graça, é gratuitamente, ou seja, nós não merecíamos e não fizemos nada, foi nos concedido por sua graça e de graça, gratuitamente, mas nada fora de Cristo, tudo com Ele, tudo em Cristo, somente em Cristo há salvação. Nós fomos predestinados em Cristo, fomos eleitos em Cristo, e fomos adotados em Cristo Jesus. Vimos a analogia como o Senhor olha para nós e nos vê cobertos de Cristo. O Cordeiro Santo de Deus nos revestiu dele mesmo, da sua pele, por assim dizer. Então quando o Pai olha, Ele olha Cristo. Ele vê a sua igreja, Ele vê Cristo revestindo a sua igreja. Somente através de Cristo nós temos acesso ao Pai. E somos filhos adotivos, diferentes do Filho, o Filho primogênito e unigênito, que é Jesus. Nós somos diferentes dele por conta dos seus méritos, da sua própria essência, porque ele sendo Deus, ele é o Filho perfeito de Deus. Nós somos filhos adotivos, porém, não podemos dizer que não somos legítimos porque somos filhos de Deus. Agora sim, em Cristo, filhos legítimos. Adotivos, mas legítimos. Não temos a mesma essência do filho maior, do primogênito, do perfeito, mas somos filhos. E aplicando tudo isso, nós exaltamos e glorificamos a Deus. Nós olhamos para tudo isso, isso nos humilha, mas coloca Deus no seu devido lugar, exaltado e glorificado sobre tudo. Então, nós aplicamos e vimos a importância de saber que tudo vem de Deus, de forma incondicional, tudo está absolutamente sob o controle de Deus, o que produz paz e refrigério aos nossos corações e às nossas almas, mesmo sob situações mais terríveis da vida neste mundo hostil. Ainda que nós tenhamos toda dor de sofrimentos no presente tempo, como nós ouvimos nessa manhã, nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, por sermos filhos de Deus. As nossas tribulações desse mundo são leves e momentâneas, passageiras, comparadas com a glória eterna, que nunca terá fim, que já nos pertence. Então isso tem que trazer consolo, fortalecimento aos nossos corações. Aliás, esse é o único objetivo dessa passagem. Esse objetivo maior é glorificarmos a Deus, é louvarmos o tempo todo e trazermos paz e refrigério ao nosso coração. Esta é a aplicação em todo esse tema, todo esse texto. Bom, hoje nós vamos então meditar nas bênçãos provenientes de Jesus Cristo, o Redentor, o Filho unigênito e primogênito do Deus único. Nós vamos meditar nesse tema. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer para você, quando a gente faz essa separação
Do versículo 3 ao versículo 6, as bênçãos provenientes do Pai. Do versículo 7 ao versículo 12, as bênçãos provenientes do Filho. Versículos 13 e 14, as bênçãos provenientes do Espírito Santo, mostrando a Trindade atuando na redenção. Nós não estamos querendo dizer aqui de forma alguma que eles agiram separadamente, ou que um, quando agia, não tinha participação da Trindade, como se a Trindade pudesse se dissolver ou se desmembrar. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Por isso, isso é um mistério. É um mistério. É verdade que cada pessoa da Trindade agiu de uma determinada forma, como o Espírito está agindo hoje em nós. Hoje nós estamos na era da ação do Espírito Santo. A igreja está sob a direção, a guarda e o poder do Espírito Santo, levando a igreja para o encontro final, as bodas do Cordeiro, para entregar ao Cordeiro Santo de Deus a noiva. É o Espírito que está agindo. Mas, de nenhuma forma, nós podemos dizer que houve uma separação orgânica entre as três pessoas da Trindade. Não é isso que nós queremos dizer, né? Então, nós podemos entender que a Trindade, as três pessoas divinas, estavam sempre unidas, né? Sempre juntas, sempre em unidade, quer na elaboração quanto na execução do seu plano eterno. 2 Coríntios 5, 18 e 19, Paulo afirma isso. Se você abrir lá comigo, 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então nós podemos entender que Deus estava em Cristo, exceto naquele momento em que Jesus Cristo, como uma serpente maligna, ali no madeiro, na cruz, ele recebe todo o pecado da humanidade. Quando ele encarna, quando ele toma sobre si o pecado, todo o pecado, tanto do primeiro homem até o último homem que vai nascer nessa terra, dos eleitos, ele recebe sobre si, ele se torna maldito de Deus. Naquele momento, vejam, Cristo teve duas grandes exclamações quando ele estava pendurado no madeiro nos seus últimos momentos de vida. A primeira delas, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Deus Santo não poderia ter comunhão com um ser, ainda que fosse seu filho encarnado. Ele não poderia ter comunhão com aquele que recebeu sobre si todo o pecado. O Deus Santo não poderia ter essa unidade ali. Houve uma ruptura por um momento, até que ele morresse, pagasse o preço. Então naquele momento houve sim uma tristeza. Jesus chorou no Getsemane e orou 3 vezes, se possível passar dessa hora. Era essa hora que ele se referia. Ele não estava se referindo somente à dor física, que ele ia sentir uma dor tremenda, como homem, ele sentiu uma dor tremenda, fisicamente falando. O processo da crucificação é extremamente doloroso, terrível e lento. E nesse processo, o Filho do Homem sofreu dores incalculáveis, inimagináveis. Mas ele temia quando ele e o Pai, numa unidade perfeita desde toda a eternidade, seria rompido por um momento. Naquele momento sim houve uma certa separação e momentânea. Poucos dias durou aquilo. Poucos momentos, dias não, até a sua morte. Imediatamente na sua morte, ele pagou o preço. Não por ele, mas pelos pecados que ele recebeu dos outros. Nossos pecados caíram sobre ele. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele tomou sobre si toda a nossa iniquidade, levou sobre si no madeiro. Então naquele momento, Jesus
houve essa ruptura, mas ainda assim o Pai estava operando e o Pai o ressuscita, né? Ressuscita dentre os mortos, a unidade plena volta entre o Deus triuno, e então eles estão ali operando. Agora nós vamos focar então na obra do Redentor, na obra de Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui no final do versículo 6, no amado, ele está querendo mostrar sim que é em Jesus. Agora ele vai passar a falar do amado de Deus, do amado com letra maiúscula, é o amado, o Filho amado, em quem o Senhor, Deus, tem todo o seu prazer. Este é meu Filho amado, a ele ouvi, diz o Senhor. Não é? Mas então, para completar, nós vimos que Paulo afirma nesse texto de 2 Coríntios, que o Deus Trino estava na pessoa de Cristo, o Deus encarnado, reconciliando consigo, redimindo consigo a sua igreja. Então, sem a obra do Pai em eleger, predestinar e adotar, que nós vimos aí do versículo 4 ao 6, sem a obra do Filho em consumar a redenção, versículo 7 a 12, e sem a obra do Espírito em selar com fé inabalável e garantir o resgate, que nós vamos ver ainda na próxima exposição, sem a aplicação do Espírito Santo, essa garantia, esse selo do Espírito Santo, não haveria redenção. Então, todos esses elementos aqui, ou bênçãos espirituais, elas fazem parte de um único plano. Não são vários planos, são várias passagens, como engrenagens funcionando para movimentar um único motor, por assim dizer. Um único plano. Há uma unidade. É através de uma única obra, na verdade. Tudo isso se encaixa numa única obra para um mesmo e único objetivo final, que é, mais uma vez, para nós homens entendermos, temos que fracionar isso, mas faz parte de uma unidade, de um plano único. Então, qual é o objetivo? Salvar um povo para Deus, trazer um povo eleito para Deus, dentre toda uma raça caída e morta, a raça humana morta, caída, indigna. Ele saca alguns lá de dentro dessa humanidade caída. Então, para salvar um povo, para torná-lo exclusivamente de Deus, Deus sendo seu pai e eles sendo seus filhos adotivos. Essa é a primeira coisa. A segunda, executar a salvação exclusivamente por meio da obra do Filho, que é o centro de todas as coisas que o Deus Trino fez e faz. Cristo é aquele que opera todas as coisas. Deus está em Cristo ali, operando a redenção. Então, essa execução, somente através da fé em Jesus Cristo, que a redenção ela existe, através da iluminação do Evangelho pelo Espírito Santo, para o louvor de sua glória pelos séculos dos séculos. Final de tudo, quando você fecha a obra do Pai, versículo 6, é para o louvor da sua glória. Quando você fecha a obra do Filho, versículo 12, é para o louvor da sua glória. Quando você fecha a obra do Espírito Santo, versículo 14, é para o seu louvor. Então tudo é para a honra, glória e louvores do Senhor, somente do Senhor. Então, esse é o objetivo final de um único plano de Deus. Vamos então meditar nas bênçãos provenientes do Filho de Jesus. Versículo 6, ele fala então, mais uma vez, o amado do Pai, em quem tudo foi criado e subsiste, Jesus, o Filho, o amado, e através de quem temos a redenção. Ele fala imediatamente no versículo 7, ele fala, no qual, ou seja, neste amado do versículo 6, nós temos a redenção. E como diz Calvino, ele emenda imediatamente, Paulo, temos a redenção pelo seu sangue para a remissão dos pecados. Tudo junto. Temos a redenção. Nós temos a redenção pelo Filho de Deus. A redenção, emendando imediatamente, perdão dos pecados, através do quê? Da morte. Não uma simples morte de um homem, mas a morte de um homem especial, único, totalmente homem, mas também totalmente Deus. O Filho. Ele estava lá, a morte do Cordeiro Santo de Deus.
Ele fala com termos chocantes, pelo seu sangue. Ele quer trazer realmente um impacto para a nossa mente. Paulo quer trazer assim: houve uma morte, custou caro. Qual é a coisa mais importante para nós? A vida. Quando o nosso sangue é derramado, chega a morte. É uma coisa tremenda. Paulo chega a dizer que ela é o último dos inimigos a ser vencido. A morte. Paulo quer dizer isso. Ele experimentou aquilo que um Deus eterno, se fosse somente Deus, não poderia jamais experimentar. A morte. Deus não morre. Que mistério é esse? Por isso, ele precisaria de um corpo mortal para provar a nossa morte, para provar a morte em nosso lugar, nos substituir. Então, quando ele diz a redenção, e por causa da sua morte, essa redenção está vinculada à sua morte, pelo seu sangue, pelo derramamento do seu sangue. Imediatamente, então ele emenda a remissão dos pecados, o sangue que nos lava de todo pecado. Queridos, há uma bênção superlativa aqui. Uma bênção maravilhosa, que muitas vezes a gente passa, é o risco que nós corremos, como o Rodrigo falou algumas vezes aqui, de acostumar com o sagrado. De estarmos olhando para textos como esse, como se fosse, bom, já aconteceu mesmo, né? Ai, que bom que eu estou salvo. Ai, que bom que eu não vou mais para o inferno. Às vezes a gente não consegue dimensionar em nossas cabeças, nossa mente tão limitada e tão encharcada com coisas, N coisas do nosso dia a dia, coisas normais que qualquer ser humano tem. É normal nós termos isso, mas vez por outra nós precisamos voltar para textos como esse e olhar e dizer assim: Senhor, que grande salvação é essa que o Senhor me deu? Como essa salvação é maravilhosa demais, Senhor. Faz-me compreender, faz-me emocionar de novo, entendendo a morte do teu filho lá na cruz. Faz-me de novo, Senhor, me apaixonar por esse Redentor que se deu por mim naquela cruz. Senhor, abra o meu coração, Senhor, livra-me de estar olhando somente para esse galinheiro, para os meus probleminhas no dia a dia, aqui em casa, aqui no trabalho, aqui na igreja, aqui nas ruas, nessa cidade, nesse país. Senhor, faz-me olhar para as alturas, faz-me olhar para o passado, naquele momento, há mais de 2000 anos atrás, quando o teu filho se encarnou, morreu na cruz por mim, verteu o seu sangue e me perdoou de todos os meus pecados. Ah, Deus, desperta-nos de novo com aquele primeiro amor, para que nós amemos o Redentor, amemos a Jesus. É isso que ele fala aqui. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mais uma vez, Paulo quer dizer, isso não vem de vocês, é graça de Deus. Ele perdoou vocês, não porque vocês pagaram, mas o Filho pagou o preço. Aí entra a segunda fala de Cristo lá na cruz. A primeira então qual foi? Quando ele assumiu sobre si todos os pecados de toda a humanidade, dos eleitos, e pagou ali o preço. Ali ele se torna maldição em nosso lugar. E Deus então não tem comunhão com o Filho ali naquele momento, e houve então um clamor do Filho: Lama, lama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu confundo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas aí vem a segunda fala, ele grita e logo expira, se entrega à morte. E ele fala então, tetelestai, está consumado, está pago. Senhor, eu cumpri, Pai, eu cumpri o nosso trato. Eu vim para esse momento, para pagar o preço dos meus irmãos adotivos, para que eles também agora, a partir de agora, eles legalmente são filhos
Deus. Legalmente. Não há mais nenhum contrato, nenhuma acusação, nenhuma cláusula contratual que possa romper, porque naquele momento a dívida foi paga cabalmente. A cédula que era contra nós foi rasgada. O Pai aceitou o sacrifício. A prova disso é que o Pai o ressuscita e recebe de volta para si. E ele diz, o Filho cumpriu, está pago. Está pago. Então, aqui nesse texto a gente vê a redenção, o perdão dos pecados. Cristo, então, ele viabilizou. Quando eu quero dizer viabilizou, veja bem, não é que eu quero dizer que ele viabilizou no sentido de conquistar alguma coisa para que a gente possa tomar posse por nós mesmos, ou que faz parte a nossa ação de tomar posse daquilo. Não é isso que eu quero dizer. Viabilizou é tornar viável, agora sim, a adoção de filhos, lá do versículo 5 do Pai, quando ele adota como filhos, agora ela pode ser concretizada, porque o Filho pagou, o sangue foi derramado, os pecados foram perdoados, agora legalmente o Filho viabilizou, o Filho concretizou o plano. Agora o Pai pode adotar todos eles. Por quê? Porque não há mais nada que impeça essa adoção. A adoção. Somos filhos, porque o preço foi pago. O escrito de dívida que era contra nós, para que nós pudéssemos ser filhos de um Deus que é totalmente santo e nós totalmente pecadores, havia um escrito de dívida, o pecado era contra nós. Esse escrito de dívida, essa cláusula, esse contrato foi rasgado, queimado, foi desfeito por Deus. Não porque ele fez vista grossa, não, mas porque o Filho pagou. Deus cobrou, só que não de nós, cobrou do Filho. Ele cobrou centavo por centavo da dívida de cada um de nós. Em quem? Na vida do seu Filho, do Redentor. Então, aqui está. Agora sim, Cristo viabilizou então a adoção de filhos, já que não havia mínima possibilidade de pecadores miseráveis como nós se tornarem filhos do Deus Santo, sem que primeiro tivessem sua situação regularizada com a dívida paga. Não havia possibilidade de adoção, sem que primeiro fosse regularizado. Fomos então justificados. Tito 2, 13 e 14, é o que nós estamos estudando, já estudamos, aliás, né? Naquelas aulas dos 4 temas, unificadores da Bíblia. Então nós vimos lá em Tito 2, 13 e 14, que Paulo diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele está falando uma coisa aqui, no versículo 13. Vai haver ainda, futuro, haverá uma manifestação futura, que é a volta do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele vai voltar, mas isso ainda não aconteceu. Até que isso aconteça, quando nós nos tornaremos então e viveremos com Ele para toda a eternidade na glória, como filhos de fato, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Deus em Cristo, perdão. Então, antes que isso aconteça, ainda não aconteceu, ele diz: o qual a si mesmo se deu por nós. Agora, no passado, ele já se deu por nós. Para quê? Com o objetivo de, a fim de remir-nos. É a mesma palavra aqui que Paulo usa de redenção. A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a igreja precisa ser primeiramente lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos perdoados do pecado original, e hoje em Cristo nós já não
nós, apesar de termos as duas naturezas guerreando dentro de nós, carne e espírito, é uma guerra. Há momentos em que a carne quer sobressair, muitas vezes nós caímos em pecado por causa daquilo que a nossa carne quer buscar, e nós caímos, mas o Espírito Santo em nós nos leva ao arrependimento, volta-nos, faz-nos voltar para Deus, arrependidos, tristes, humilhados, pedimos perdão para Deus, confessamos os nossos pecados, e novamente somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E mais uma vez, continuamos caminhando junto com o Pai, através do sacrifício do Filho. Então, Ele está Ele nos redimiu já no passado, né? E está nos purificando, ou seja, nos santificando, para que nós possamos ser então esse povo exclusivamente seu. Está dizendo o seguinte, é um povo único, a igreja é um povo único, queridos. Seja, aqui Paulo vai falar aqui no finzinho, no versículo 12, Paulo vai, emendando um pouquinho com o 13, ele vai falar alguma coisa assim, judeus e gentios, como que eles são salvos? Através da fé em Jesus. Ah, mas os israelitas, lá no último tempo, eles não têm uma salvação especial reservada para eles? Não. Não. Se o judeu não crer em Jesus Cristo, não será salvo. Não há mais nenhuma parede de divisão entre judeus e gentios. Paulo deixa claro isso. Deus chama gente de todo povo, tribo, língua e nação, inclusive de Israel, dos judeus, para serem salvos. Eles não têm nenhuma salvação especial, diferente ou alheia à obra de Cristo. Não tem. Nós precisamos guardar isso na cabeça. Então, Paulo está mostrando que é através de Cristo que existe um povo, exclusivamente dele. Qual é esse povo? É a igreja. A igreja, composta por judeus e gentios. A igreja. E como é que ela é salva? Como é que ela é justificada? Como é que ela tem a dívida paga? Através do único e suficiente sacrifício feito na cruz pelo Filho de Deus. Até um judeu vai precisar crer em Jesus Cristo no final. Senão não teria o livro de Atos mostrando tantos judeus se converteram ao cristianismo, né? Desde o início. Desde o início. Desde Israel, antes da vinda de Cristo, eles esperavam o Messias. Era através de um Messias que viria. Que não tinha vindo ainda. Os israelitas do passado esperavam. Abraão esperava. Aquele que a promessa foi feita, que esmagaria a cabeça da serpente. O descendente de Eva. Jesus. Ele é o único redentor, tanto de judeus como de gentios. O único. Então, a primeira bênção que nós vimos aqui, então, a redenção, tudo emendado, né? Redenção, perdão de pecados. A redenção, então, é libertação do poder do pecado também. A redenção não é somente pagou o preço para a gente continuar pecando, não. Redenção significa libertação. Agora, o pecado continua nos assediando? Sim. Mas nós temos poder de dizer não para ele. É o que Tiago diz na sua carta. Vocês nunca podem dizer que Deus tenta vocês. Não, porque Deus não tenta ninguém. Mas vocês caem em pecado quando são assediados pela sua própria cobiça. Pela cobiça dos nossos corações. É porque nós caímos em pecado. A culpa não é nem de Satanás, nem da mulher que está nua, nem da bebida que parece suando gostosa assim, saborosa, para eu me encharcar dela. Não, a culpa não é. E muito menos de Deus. Quando eu caio em pecado, a culpa é minha. Quando você cai em pecado, a culpa é sua. Pela sua cobiça, você cai. Não transfira. Faça como Davi. Eu pequei, de modo que tu, Senhor, és puro no teu julgar e justo no teu falar. O Senhor pode me exterminar, porque o Senhor tem toda a razão. Eu mereço. Mas tem misericórdia de um miserável. É isso que Davi faz no Salmo 51. Então, avançando. Primeira bênção, redenção. Segunda bênção,
Versículo 11, eu vou pular alguns versículos, vamos para o versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Feitos herança. Aqui, algumas versões diz, feitos herdeiros. É a colocação melhor. Herança, dá a impressão assim, somos de Deus, né? Herança, como os filhos são herança dos pais, né? Aí, parece que é alguma coisa assim, para beneficiar Deus, como se Deus tivesse algum benefício por sermos filhos dele. Não tem nenhum. A sua glória não aumenta nem diminui, se fôssemos ou não seus filhos. Ela já é plena, completa. Deus já é satisfeito em si mesmo. Ele não precisava da igreja louvá-lo para que ele ficasse mais feliz. Ele já é pleno em si mesmo. Então, a segunda bênção aqui é a herança. A herança nos fez herdeiros. Cristo repartiu sua herança eterna com os eleitos. Querido, isso é pouco para você? Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não sei o que eu vou ter lá no céu. Quais são essas bênçãos? Querido, você vai viver o resto da tua eternidade olhando, perdão Senhor pela palavra, para a coisa mais maravilhosa que existe. Senhor, misericórdia. Coisa, eu quero dizer, olhando para Jesus. Você quer bênção maior que essa? Não cabe isso na nossa mente, porque nós queremos recompensa para nós, né? Nós ainda estamos num ambiente de coisas palpáveis, onde bênção, coisas boas para nós é ter dinheiro, ter saúde, ter uma boa família, passear, ter um bom carro, uma boa casa, conforto, não ter dívida. Essas coisas são boas. Nós estamos nesse mundo aqui, né, ainda experimentando algumas coisas desse tipo, e parece que isso fecha a nossa mente, e é verdade, nós não conseguimos equacionar ainda as glórias eternas que nós teremos lá. Não é questão de rua de ouro, se tiver ou não, isso não vai fazer diferença. Não é questão de ter quartos grandes, como o Senhor promete, terei aposentos para cada um de vocês, né, o Senhor prometeu. Eu não sei se esse aposento vai ter ar-condicionado ou não, não sei. Mas eu sei de uma coisa, eu vou viver olhando para Cristo o tempo todo. Eu vou poder amá-lo, eu vou poder tocá-lo, eu vou poder cantar para Ele, eu vou poder olhar para Ele e ver o meu Redentor. Então, herança, ou seja, Cristo repartiu sua herança eterna com os eleitos, seus irmãos adotados pelo Pai, seus irmãos adotivos. Cristo repartiu conosco a sua herança. Veja o versículo 11, nele, ou seja, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Mais uma vez, Paulo termina dizendo, esta é a vontade de Deus. Quando a palavra beneplácito, que aparece aqui algumas vezes, a palavra beneplácito quer dizer que Deus tem uma vontade, e quando Ele cumpre essa vontade, Ele faz com prazer, gostoso. Deus se agrada em abençoar, Ele tem prazer, beneplácito é sua boa vontade, Ele faz isso não de forma como se fosse um peso, um fardo, para Deus salvar pecadores como nós. Irmão, você consegue, quando Ele nos ama, isso é prazer para Deus. Quando Ele nos recebe como filhos, isso é prazer para Deus. Quem ouviu ontem a pregação do Paul Washer, vai entender o que eu estou falando um pouquinho. Ele falou, amados, entendam o grande amor de Deus por vocês. Isso é motivado, o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos faz viver de maneira mais leve nesse mundo, apesar das nossas dores. Irmãos, que Deus abra o nosso entendimento para isso, que Deus, o Espírito Santo, coloque lá dentro de nós essa satisfação e entendimento deste grande amor de Deus, e de agora sermos filhos legítimos de Deus em Cristo, de sermos amados de Deus a ponto de Ele nos fazer seus herdeiros,
de coisas eternas que nós nem sabemos ainda o custo, o valor dessas coisas. Se alguma vez a gente vai dimensionar. Eu fico pensando assim, quando a gente compara com herança terrena, a gente fica pensando assim, às vezes um homem milionário morre, ele tem 3 filhos, e os filhos vão repartir aquela herança. Vamos supor, às vezes é $1 bilhão, é muito dinheiro, $1 bilhão. É muita grana, né? É muita grana. E reparte em 3. Vai dar 333 milhões aí, né? Quebradinho, é uma dízima, né? Vai dar 330 e alguma coisa, milhões de dólares para cada herdeiro. É muita grana, é muita grana. Mas ela acaba. Ela acaba. Ela é limitada, ela tem um valor limitado. É muito, mas é limitado. Cristo pode repartir suas riquezas conosco e nunca vai acabar. Nunca vai acabar. As riquezas gloriosas dos céus não têm fim. Não tem limite. Ainda que ele tenha milhares e milhares, até milhões de eleitos, irmãos dele, irmãos adotivos, ele vai repartir conosco essa grande herança dele, e ainda assim ele vai continuar com a mesma herança que ele tem, porque ela não tem limites. Que coisa, irmãos. É grande, não é? Isso é grande. Então nós temos a palavra aqui, a raiz dessa palavra herança, a raiz dela no original é a palavra temos parte. Essa palavra fala que nós temos parte em tudo o que pertence ao Filho. Nós temos parte, isso é herança. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então, primeira bênção, a redenção. Perdão de pecado. Segunda bênção, herança. Agora eu não sei se eu posso chamar uma terceira. Os teólogos fecham nessas duas. Mas eu olho para algumas coisas aqui e eu fico falando, isso aqui também parece uma bênção para mim. Mas eu não vou dizer que é, e você vai julgar. Mas do versículo 8 ao versículo 10, nós temos aqui uma revelação. Olha o que diz o versículo 8 a 10. Diz assim: que Deus derramou abundantemente a riqueza da sua graça, final do versículo 7, né? Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Prudência aí é entendimento. Desvendando-nos, ou seja, revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Ninguém poderia entender essas verdades, essas bênçãos, essas maravilhas eternas de Deus, se Deus não revelasse. Se Deus não abrisse os nossos olhos. Isso não é questão de estudar. Tem alguns pastores que falam, dão um testemunho. Tem muita gente que é estudioso da Bíblia, lê a Bíblia, já leu várias vezes a Bíblia. E eu estou dizendo, isso é muito bom. Como crente, a gente deveria ser os primeiros a fazer isso. Ler muito a Bíblia. Mas tem muita gente que lê a Bíblia, mas o Espírito não lhe dá o entendimento. Não derrama abundantemente essa sabedoria e prudência, ou entendimento espiritual. E se Deus não derrama através do Espírito Santo esse entendimento, ele lê por ler, ele entende a letra, mas o Espírito não abre o entendimento. Isso é uma bênção. Poder entender, poder ver Jesus Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. Isso é um milagre de Deus que ele derramou. Percebam as palavras superlativas aqui. Derramar é como se fosse assim. Lembra-se aquele frasco de alabastro, né, que a mulher quebra e unge os pés de Jesus, né? Algumas passagens dizem que ela ungiu a cabeça, outros dizem que ele ungiu os pés, e eu gosto de crer que ela ungiu desde a cabeça até os pés, né? Ou eu não sei se são duas passagens diferentes, precisa analisar isso. Mas assim, derramou abundantemente aquele perfume. Deus derramou, e diz que aqui que ele derramou
abundantemente. Quando a Bíblia fala que é abundante, e é Deus que derrama abundante, é muito, irmãos. É muita coisa. Esses superlativos Paulo coloca aqui para chocar a gente, para fazer a gente acordar. Ei, desperta, para de pensar na segunda-feira, para de pensar no trabalho que você tem amanhã, para de pensar no dinheiro que você está devendo. Olha para Cristo, olha para o que Ele fez na cruz, olha para a redenção que você tem na pessoa de Jesus. Eu sei que todos os problemas continuam no lugar, mas Cristo fez coisas maravilhosas por mim e por você. Olhe para isso e tenha consolo em seu coração. Receba a paz. Receba. Sem querer pentecostalizar, mas receba paz em seu coração. Então, essa é a bênção do Filho. Temos essa bênção, aliás, agora estamos olhando para os versículos 8 a 10, então Paulo menciona que a maneira como Deus conquistou os nossos corações. Como é que Ele conquistou os nossos corações? Como Ele abriu os nossos olhos para vermos a beleza irresistível do Filho, Jesus Cristo, através do quê? Tudo isso que Ele fala no versículo 8, derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele está falando do Evangelho. É do Evangelho que ele está falando aqui. Deus derramou abundantemente sobre nós a luz radiante do Evangelho, concedendo-nos entendimento espiritual, para que nós pudéssemos ter o primeiro dom, que também é uma bênção, o dom da fé. Fé, o dom da fé. O meu justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é o elemento fundamental para a nossa vida. Fundamental. Essas palavras são escritas aqui para revigorar a nossa fé em Jesus Cristo. E para que nós continuemos caminhando, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E essa fé continue firme, forte, para que não caiamos na apostasia. Para que não abandonemos o Filho, nem a sua noiva. Então, aqui Deus está mostrando o Evangelho, mas Ele continua operando em nós, através do Evangelho, pelo poder da sua palavra, para o desenvolvimento da nossa salvação, conforme Ele vai falar aqui mais para frente um pouquinho, versículos 17 e 18, veja só, no mesmo capítulo 1, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, agora Ele fala de pleno conhecimento dEle. Já passa daquele conhecimento para a salvação, salvífico, mas agora é um conhecimento é um pleno conhecimento, é um conhecimento maduro, avançado, um segundo estágio, por assim dizer. O pleno conhecimento, para quê? Versículo 18, para que iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está falando o seguinte, o Evangelho continua, Deus continua operando, Ele nos salvou, mas agora Ele continua operando através da sua palavra, que Ele derramou abundantemente sobre nós, através da leitura da palavra, do estudo da palavra, nós vamos crescendo, santificando. Deus não somente salvou, mas Ele quer um povo maduro, Ele não quer mais filhos, meninos inconstantes, crianças espiritualmente falando. Ele quer filhos maduros, que sejam mais de Cristo e menos de nós mesmos, que nós possamos diminuir e Cristo crescer, pleno conhecimento, estarmos cheios de Cristo. Ele continua operando essas verdades em nós. Então isso faz parte da redenção, como eu disse, em todos esses estudos, os 4 temas. Dentro da redenção, a santificação é inevitável. Não há redenção sem santificação, sem crescimento espiritual, sem amadurecimento na fé, sem um conhecimento pleno do Filho de Deus, sem estudar consistentemente as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Pastor, como é que eu faço para crescer na fé? Estude a palavra de Deus. Onde eu começo? Do começo. Gênesis 1.
Ah, mas então onde eu tenho que estudar? Apocalipse 22. Todo o conselho de Deus, toda a Escritura. Se você não estudar toda a Escritura, você não cresce. Pega trechinhos só gostosos de ler, você não cresce. Nós precisamos comer tudo. Gordura, carne, vegetais, arroz e feijão, uma boa Coca-Cola, e aí vai. Você cresce. Às vezes você estufa, quando é muita coca, né? Não é bom. Mas você cresce. Todo o conselho de Deus. Precisamos de todo o conselho de Deus. E ele diz aqui, desvendando-nos, ou seja, descobriu, revelou algo que jamais qualquer homem poderia descobrir sozinho, ainda que tateando, como a oração do Rodrigo hoje, ainda que tateando, jamais poderíamos encontrar Deus. Ele veio até nós, ele desvendou, ele descobriu o mistério, que agora não é mais mistério, porque ele já revelou. Agora, ele revelou, quer dizer que agora eu entendo essas verdades de Deus, nem tudo. Revelação de mistério não quer dizer compreensão plena na cabecinha que nós temos. Revelação quer dizer, a Bíblia diz isso. Eu não entendo, mas eu creio. Ela diz coisas sobre Deus que eu ainda não entendo, eu não equaciono, eu não consigo juntar as pecinhas e fazer uma compreensão plena do ser de Deus. Eu não consigo, da obra de Deus, não é muito grande para mim. Mas se está escrito lá, eu creio. Eu a recebo. Desvendar é isso. É revelar, ainda que seja alguma coisa incompreensível. Mas ela foi revelada. Ela é profunda. Ela é incompreensível. Mas ela é transparente. Ela é clara. É isso que é revelação. Ele desvendou então esse mistério. E o que Deus revelou? Cristo e sua obra de convergir. Ou seja, de reorganizar todas as coisas por sua própria autoridade e poder. De quem? De Jesus Cristo. Para ser o cabeça, o Senhor de todas as coisas, seja nos céus como na terra. Ele diz aqui no versículo 10. Convergir significa reorganizar. Na queda em Adão, houve o caos com a queda, com o pecado entrando na humanidade. Todo o universo entrou num caos, numa bagunça. Cristo está reorganizando. Ele está trazendo o cosmos de volta, fazendo a ordem. Ele está trazendo de novo essa ordem nele. Esse é o mistério que Deus está mostrando aqui para nós, através do Evangelho. Cristo, por isso que Cristo é a pessoa central da palavra de Deus. Jesus Cristo é a pessoa central de toda a Escritura. Ele mesmo disse que as Escrituras falam de mim. Vocês procuram nas Escrituras ter a vida eterna, e as Escrituras testificam de mim, disse Jesus. Elas falam de mim o tempo todo. Você às vezes não quer aceitar, mas fala. Que você aceita ou não aceita, é problema seu. O problema é que Deus fala. Mostra o Filho em cada passagem das Escrituras. Ele está ali. Quando ele diz ali no capítulo 2, ainda de Efésios, versículos 19 e 20, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele está querendo dizer o seguinte: havia um mistério, esse mistério está desmembrado em duas partes. O primeiro mistério que ele diz aqui é que Jesus é o cabeça da igreja, ele é a pedra angular, é Cristo, o Filho, a pedra angular. E nessa pedra angular, só há um povo que está sob essa pedra. Esse povo chama-se igreja, na qual está contido todos os povos da terra, gentios e judeus. Como ele diz aqui, no finzinho do versículo 12, os que de antemão, nós, ele está falando dos judeus, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, versículo 13 no comecinho, em quem também vós, os efésios, que eram gentios. Ele está falando que só há um povo, gentios e judeus. Esse é um grande mistério que eles não entendiam no passado, apesar de que ele disse aqui, que isso foi revelado através dos
apóstolos e profetas. Quem eram esses profetas? Ele põe aqui na ordem porque ele está falando dos apóstolos, que ele está contido nessa categoria de apóstolos, né? Mas ele está falando que os profetas já estavam falando isso. E onde estavam os profetas que ele está falando aqui? Não são os profetas do Novo Testamento. Profetas do Novo Testamento são pregadores. Profetas do Velho Testamento, boca de Deus. São os que falavam como os apóstolos. Os apóstolos são sucessores dos profetas do Antigo Testamento. E os profetas já mostravam Cristo, o Redentor. Esse é o mistério que foi desvendado. Então Cristo é e sempre foi o único Redentor, apontado pelos profetas do Antigo Testamento em primeiro lugar, e revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos, e que tem um único povo que chama-se Igreja, o corpo de Cristo, constituído de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Esse é o mistério que foi revelado, que eles não entenderam. Então a revelação especial de Deus, como nós vemos aqui o Evangelho, ela mostra isso, ela mostra Jesus, ela mostra, o Evangelho abre o entendimento nos nossos olhos, para que possamos ver as grandezas de Jesus Cristo, e isso é um milagre. Como diz em 2 Coríntios 4, 3 a 6, desculpe que eu vou ter que avançar um pouquinho mais, eu vou ter que terminar. 2 Coríntios 4, de 3 a 6 diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, e ainda que esses incrédulos estejam dentro da igreja. Cegou o entendimento desses incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Por quê? Agora ele vai encerrar. Qual é o fim do Evangelho? Aliás, dessa obra de Deus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, mas na face de Cristo. Ninguém vai conhecer Deus fora de Cristo. Não há Deus fora de Cristo. E não há Cristo fora do Evangelho. Não se conhece Cristo fora da Bíblia. Tudo o que nós precisamos conhecer sobre a pessoa de Jesus está relatado nos 66 livros do cânon que nós temos, da palavra de Deus, o Evangelho, que Deus derramou abundantemente sobre nós, como diz o versículo 8. Abundantemente porque é suficiente, está tudo aqui, você não precisa buscar fora mais nenhuma revelação mais. Não existe nenhuma outra revelação fora das Escrituras. E o que existe é falso, é diabólico, precisa ser condenado. Não há revelação nenhuma fora das Escrituras. Conclusão e aplicações. Conclusões e aplicações. Eu queria ler mais um trechinho aqui, Salmo 147. Que salmo maravilhoso, esse finzinho do Salmo 147, quando o autor, o salmista, diz assim: olha, que coisa linda, mostra, 147, 19 e 20, tá? Mostra a sua palavra a Jacó, só a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel, só para Israel. Deus mostra o Evangelho, a sua lei, os seus preceitos, os seus mandamentos, somente para os seus eleitos, só para Israel. E ele termina, o salmista, adorando o Senhor, e diz assim: não se fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. E ele clama: aleluia, aleluia. Que povo é esse que Deus fala bem baixinho aos ouvidos e bem claramente: eu te amo. Que povo é esse que Deus se revela e mostra as grandezas dele só para esse povo? Sabe quando um casal se casa
O noivo e a noiva nunca se tocaram antes. E depois das cerimônias, depois das bênçãos dos pais, depois do sim do juiz de paz, eles pegam o documento e dizem: agora eu estou casado com você e você comigo. E eles entram para as núpcias. E eles se desvestem maravilhosamente. Um conhece o outro. Intimidade. Uma intimidade prazerosa. Eles se tornam uma só carne. Marido e esposa. Eles se tornam um. Aqui Deus está se revelando a nós. Através do Evangelho. Ah, Deus. Esquenta o nosso coração. Para nós te adorarmos, Senhor. Para te amarmos mais e mais. Então, por isso a igreja é o povo mais abençoado em todo o universo, por todos os tempos da história de tudo. A igreja é o povo mais abençoado. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. E essa nação não é Israel, é a igreja. É a igreja. Como aplicação, a segurança da nossa salvação não está em nossas mãos, nem nas mãos de nenhuma outra criatura. A redenção que temos foi cabalmente executada e consumada pelo Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. A nossa redenção está nas mãos dele. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6 diz isso. Você já está assentado nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, irmão, irmã. Nós já somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz isso. Nós somos a igreja verdadeira de Cristo. A igreja que se mantém fiel à verdade, que é a palavra de Deus. É a igreja legítima. Você que ama a palavra de Deus, você é parte da igreja legítima. Você já é. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9 diz isso. Você já é povo de Deus, exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva quer dizer que não tem mais nenhum outro. Você já é parte desse povo. Então, por conta de tudo isso, que diremos, pois, amados irmãos? Fazer que nem Paulo, né? O que nós vamos pensar a respeito de tudo isso? Vamos então fortalecer a nossa fé com essas preciosas promessas, dando sempre louvores e ações de graças ao Deus Trino. E aí você vai falar aí no seu lugar: quem é ele para falar essas coisas? Quem é ele? Quem é esse cara aí que vive caído aí, muitas vezes, se sentindo derrotado? Eu estou falando para mim também, irmão. Essa palavra é primeiramente para mim. Eu quero levantar meus joelhos trôpegos e dizer assim: eu te amo, Jesus Cristo. Eu vou continuar, não pela minha força, mas pelo teu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tua graça me basta. E tua graça me faz olhar para você, para o Senhor. E eu quero te amar por toda a minha vida. Eu quero te contemplar na beleza da tua santidade. Eu vou dizer para você e para mim também: vamos lançar fora todo o desânimo. Vamos lançar fora todo o desânimo? Vamos, irmãos. Amém, vamos. Vamos lançar fora todo o desânimo e qualquer palavra acusatória contra nós. Qualquer pensamento duvidoso quanto à nossa salvação em Cristo. Qualquer coisa que venha trazer dúvida sobre a suficiência da redenção em Jesus Cristo. Qualquer desejo de abandonar a fé nele. Vamos jogar fora tudo isso, irmãos? Vamos? Vamos. Nós juntos, vamos jogar fora tudo isso. Vamos combater tudo isso com o poder do Evangelho do Redentor. Vamos encharcar nossas mentes
com o que a obra do Redentor nos garante, porque Ele fez e vai levar até o fim. Ele vai levar até o fim essa obra, como nós ouvimos nessa manhã. E vamos encharcar as nossas mentes e deixá-las explodir em louvores e adoração a Ele, sempre e sempre. Vamos adorar a Jesus Cristo, irmãos. Nós somos chamados para isso, para louvor da sua glória. Este é o alvo de sermos igreja, de sermos verdadeiros adoradores. É para isso. É muito mais do que ter coisas boas e gostosas na glória, mas é podermos estar diante do Filho e adorarmos o Filho. É esses que o Pai procura agora, não lá. Lá vai ser fácil. Mas e agora, diante das nossas lutas? Os verdadeiros se levantam, machucados, com medo, com temores, mas eles se levantam e dizem: eu vou adorar com os meus irmãos aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu vou me reunir com eles, lá está o povo, lá estão os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Eu quero estar no meio deles, quero cantar para Jesus Cristo, louvá-lo por todo o tempo. As minhas dores são reais, mas Jesus Cristo é muito mais real que elas. E eu preciso passar por cima de tudo isso, atropelar as minhas dores. E chegar diante dos adoradores e dizer: eu sou um de vocês. Vamos adorar? Vamos. Que Deus nos ajude a continuarmos adorando Ele. E nunca desistirmos. Que não passe pela nossa cabeça, e se passar, dá um pontapé, qualquer pensamento de apostatar, qualquer pensamento de se afastar de Jesus Cristo, qualquer sentimento de dúvida quanto à sua redenção, porque não tem, qualquer sentimento de acusação que alguém possa fazer por você. Olha só o que John Newton percebeu. Ele disse assim, lá no fim da vida dele: muitas dores, muita fraqueza, talvez memória fraca. Olha lá, John Newton diz assim: minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisinhas. Duas coisas. John Newton se lembrava: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Que essa lembrança nunca se apague do nosso coração. As outras lembranças talvez se vão, mas que Deus preserve essa memória em nossos corações. Eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador, Jesus Cristo, o Redentor. Amém. Deus os abençoe.